Vamos lá. Bem-vindo de volta, Rodrigo Bacelar, presente. Márcio Pacheco, Obrigado, Mick. Engenheiro Luiz Paulo, sempre ativo, sem ser radioativo. Alexandre Knoploch, saudações eco-judaicas. Estamos ao vivo na TV Alerj. Quero, antes de abrir a sessão, agradecer a TV Alerj, agradecer mais ou menos os deputados por mais uma sessão. Hoje, extraordinariamente, às 13 horas, e peço desculpas, tivemos que mudar o horário, teve uma solenidade importante hoje pela manhã no Corpo de Bombeiro, e alguns homenageados com a medalha Avante Bombeiro. Eu recebi a comenda e, por essa razão, pedi a aquiescência de todos que mudássemos o horário para as 13 horas, e agradeço pelo gesto. Márcio Pacheco, só uma dúvida. Essa medalha você não recebeu porque apaga sempre o fogo da discordância aqui entre nós? Eu acho que tem um pouquinho de ajuste nisso também. Quero aqui parabenizar, Mick, quero registrar a excelente audiência pública promovida ontem pelo deputado Luiz Paulo na Comissão de Tributação a respeito do projeto do Refis. Vamos apelidar o projeto de Refis, né? Não é só isso, mas o Luiz Paulo, se me permite dizer, foi uma audiência muito qualificada, com conteúdo, um debate muito meritoso, porque englobou com qualidade as colocações. Eu acho que a gente vai avançar muito, mas eu quero agradecer ao deputado Luiz Paulo pelo jeito de ter promovido a audiência pública, foi realmente muito importante. Deputado Márcio Pacheco, o deputado André Siciliano marcou que vai colocá-lo na pauta de terça. Isso. E a 1h vai fazer uma reunião de colégio de líderes. Isso. Eu achava necessário que Vossa Excelência convidasse a Fazenda e a Procuradoria para participar, né, desse colégio de líderes. Okay. Boa tarde a todos. Então, vamos começar. Então, Boa tarde, Mônica Francisco. Nos termos do ato da mesa diretora número 653/2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos e suplentes, deputados e deputadas, da Comissão de Constituição e Justiça para a 21ª reunião extraordinária remota, a ser realizada no dia 2 de dezembro de 2020, extraordinariamente às 13 horas, através de votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. Antes, porém, eu queria fazer um comunicado e debater uma questão de ordem com todos. Está em minhas mãos, alguns já tiveram acesso, o parecer do procurador Rodrigo Lopes, a respeito da manifestação que eu fiz, pedindo que um parecer do procurador da Procuradoria a respeito do processo que estamos debatendo na CCJ, do processo que trata sobre a cassação dos deputados. Estou resumindo, obviamente, né? E o parecer já está disponível na sala da CCJ, e ele só pode ser, como nós temos sigilo, nos mesmos moldes do processo. O parlamentar pega o parecer ou envia para que possa ter assinatura, não é isso? Assinatura, porque ele está sigiloso, não sei se todos já tiveram acesso, então já se encontra. Podem ir até a CCJ, nos termos que nós fizemos a última vez, o processo, caso estejam de quarentena, no mesmos moldes, o deputado pode encaminhar que o chefe de gabinete ou um assessor pegue, leve a folha de assinaturas, o deputado assina, e ao voltar com a folha de assinaturas, ele então toma a sua cópia. Assim, a CCJ, né, Márcio? A CCJ, igualzinho. É um parecer robusto, um parecer mais de 50 páginas, e eu já tive acesso. Qual é o meu entendimento? E assim, se me permitem, vou dar um prazo aqui de uma sessão nossa, da CCJ. A partir de hoje, todos que querem podem ter acesso a esse conteúdo.
Semana que vem, a minha ideia é que nós debatêssemos e aí sim contaríamos o prazo final, que eu preciso marcar uma reunião presencial pós-contagem do prazo, e essa reunião presencial para a manifestação do parecer da CCJ para a votação do mesmo nessa reunião presencial, com todos os cuidados, e é nos mesmos termos. Né? Então, eu vou ver com a presidência qual é o meu intuito. Então, daqui para a semana que vem, eu tenho a certeza de que todos já tiveram acesso ao parecer e vão já começar a manifestar a sua posição a respeito, que todos já têm acesso ao processo, já têm acesso ao parecer. Né? Presidente, me permite só uma dúvida. Minha dúvida é muito simples, não discordo das suas posições, mas realmente é dúvida mesmo. Primeiro, exatamente por que um parecer jurídico, que as informações em segredo de justiça tivessem esse caráter, todos nós entendemos. Agora, um parecer jurídico, ele também tem esse caráter. Por quê? Porque ele reproduz informações daquele outro que era reservado? Essa é a primeira pergunta. Porque, em tese, um parecer jurídico de um procurador não teria esse caráter. Segundo, sobre o caráter assistencial da reunião. Eu queria saber, presidente, Márcio Pacheco, presidente, sobre o caráter exclusivamente presencial, eu gostaria de saber também se não há uma possibilidade de fazer mista essa presença. Eu, por exemplo, eu tenho 69 anos. 4 pessoas do meu gabinete contraíram Covid em uma semana. 4 pessoas do gabinete. Eu não irei para essa reunião presencial. Estou logo dizendo que eu não irei. Então, eu quero saber se há uma possibilidade de alguns estarem presencial e alguns, por razão de saúde, estarem online com Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Porém, deixa eu responder primeiro a questão de ordem do Mink, deputada Mônica. Primeiro, por que eu considero esse documento sigiloso? Ele é um parecer que traz um posicionamento a respeito do processo. E, por óbvio, o conteúdo deste parecer, se vazado for, pode, inclusive, induzir outras questões que podem prejudicar o andamento do processo. Então, eu considero o documento, não é um documento apenas opinativo, eu já li o processo, cada um vai ter acesso a ele. Ele, de fato, traz não só um estudo jurídico sobre o tema, mas ele opina veementemente a respeito do tema. E, por essa razão, é mais do que um estudo jurídico. Por isso, eu considero ele sigiloso. Compreendi. O ponto, Mink, eu posso consultar a presidência sobre todas as audiências relativas a impeachment, relativas a processos dessa natureza, foram presenciais. No Conselho de Ética, quando o Conselho de Ética se reuniu para deliberar sobre esse processo, teve a questão da obrigatoriedade da presença. A pergunta é, se nós abrirmos uma exceção, não poderá depois ser arguída um problema legal nesse processo? Então, eu posso intervir junto ao presidente. Então, a priori, nós vamos ter que manter, com todas as regras possíveis e imaginárias, o próprio deputado Luiz Paulo, quando membro da comissão de impeachment, esteve presente com todos os cuidados, me lembro bem, até com o visor, para poder participar, e logo voltou para casa. Então, a priori, mesmo com todos os cuidados, a sala a nossa intenção é fazer um monitoramento da sala, limpar tudo, sigilo, poucos assessores, faz a votação e vai embora, para que guarde toda a questão da legalidade. Deputada Mônica, depois deputado Luiz Paulo, não sei se quer falar, e aí começamos. Obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos.
a todos e todas que nos assistem também. A minha questão vai muito ao encontro do que disse o deputado Mink em relação à nossa atuação presencial. Acho que nós estamos em um momento de extrema excepcionalidade, acho que Vossa Excelência argumentou e pontuou algumas anteriores atividades que também tinham um peso importante pelos temas que versavam, mas vale argumentar, e acho importante conversar com a presidência, e temos, nesse sentido, argumentos muito fortes em relação à excepcionalidade do momento. Né? Digo isso porque também não tenho atuado em atividades presenciais, por ser parte do grupo de mais risco de contrair Covid-19. Então, tendo em vista a excepcionalidade do momento, né, todas as discussões, inclusive em relação à própria realização das eleições, né, e que agora, com o final delas, né, os resultados de ascenso, né, da curva de contaminação estão disparados, né? O quanto isso vem nos preocupando como população, de modo geral, mais ainda como representantes do parlamento. Acho que a gente está num momento de excepcionalidade. Agora, caso a decisão final seja presencial, nós acatamos, mas eu provavelmente não estarei presente. Mas gostaria de reiterar aqui que estamos numa excepcionalidade, numa extrema contingência, num momento de contingência, e isso precisa ser um elemento de sensibilização na argumentação de Vossa Excelência, inclusive com... Vou conversar com o presidente. Obrigada, presidente. Essas questões. Mas agradeço a tua pontuação. Deputado Luiz Paulo, e vamos começar a pauta. Senhor presidente, se Vossa Excelência reparar, e o deputado Rodrigo Bacelar também é testemunha, a Assembleia Legislativa votou impeachment 3 vezes. Primeiro, para o presidente André Siciliano colocou ao pleno se ele deveria prosseguir. Foram 69 votos via Zoom, pouquíssimos em plenário. Depois teve a votação de aceitação na comissão dos 25 do pedido, do prosseguimento do pedido de impeachment no que tange a admissibilidade consoante o voto do relator, deputado Rodrigo Bacelar. 24 presentes. E um não votou porque estava com Covid, o deputado João Peixoto. E depois teve a votação do mérito, da admissibilidade pelo plenário, desculpe. Também votaram 69, muitos presentes e alguns via Zoom, inclusive o deputado Carlos Mink, que votou via Zoom. Então, já há o precedente no impeachment. Lembro que no tribunal, que são apenas 10, todas as reuniões têm sido presenciais, no Tribunal Especial Misto. Inclusive, sexta-feira tem mais uma. Queria lembrar a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal tem decidido matérias complicadíssimas pelo sistema Zoom. E mesmo no caso do governador Wilson Witzel, o STJ, quando decidiu pelo afastamento, por 14 votos a 1, o fez via internet. Então, deputado presidente, eu acho que o senhor pode pedir para aqueles que acham que podem estar presentes, o façam de forma presencial, mas também libere a votação daqueles que não podem estar de forma presencial. Imaginemos que o deputado Carlos Mink tem algum amigo ou amiga que há 4 dias antes da reunião tem estado com Covid, e ele está bem, mas ele tem que obrigatoriamente ficar em isolamento. Como é que ele vai lá?
Então, há muitos precedentes no Supremo, no STJ aqui. Então, acho que o senhor podia operar de forma mista. Pedir que a maioria dos que puderem estejam presentes e abrir o Zoom para votação daqueles que não puderem. Eu acho que é absoluto bom senso. O próprio Judiciário vem atuando remotamente, né? Acabei de dizer, Supremo e STJ. Exato. Vou consultar o Muito boas presidente falas, deputado. essa possibilidade e avançamos o debate. Não. Saudar aqui, começamos então o primeiro projeto da pauta, saudar o retorno, depois de algum tempo acamado, doente, fazendo campanha, deputado vice-presidente Rodrigo Bacelar, que alegria. Suas colaborações fazem imensa falta no nosso CCJ, meu querido. Agradeço, meu presidente, agradeço também a cordialidade dos nossos pares, membros da comissão. Eu realmente passei por uma cirurgia e logo após, muito mal ainda recuperado, já dei campanha e pedi ao nosso ilustre, os dois decanos nossos, Luiz Paulo e mim, que precisavam me ausentar um pouquinho, para voltar no termo na medida menor e mais apetitivo. Estou de volta. Obrigado a compreensão de todos. Bacelar voltou uma pessoa a menos já, né, Bacelar? Já tem... Estava igual hipopótamo. Vamos lá. Então, o relator, o primeiro item da pauta, discussão do projeto de lei relacionados ainda à Covid, o relator deputado Márcio Pacheco, número 1 da pauta. Projeto de lei 3176/2020, autoria do deputado Anderson Moraes, e que o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. 2 da pauta. Projeto de lei número 3201/2020, autoria do deputado Anderson Moraes. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por... Quero discutir, presidente. Sou deputado Carlos Lins. Existe uma lei que determina a divulgação desses dados. Então, o certo seria o PL, a lei 8894, de junho de 2020. O certo seria esse PL modificar a lei, como nós fazemos habitualmente. Não precisa, Mink. Se você... desculpa, deputado Mink. Nós retiramos da pauta para isso. A emenda modifica, por isso que a constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo... A emenda faz isso. Acrescenta o inciso 9 ao artigo 2 da lei 8894. Não, então tá. Perfeito. Desculpe. Perfeito. Resolvido. Ok? Então, em discussão, em votação, por constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, aprovado. 3 da pauta, projeto de lei 3321/2020, autoria do deputado Anderson Moraes. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 3258 de 2020. Ele foi anexado a um projeto de lei, ao 3258 de 2020, que é do deputado Luiz Paulo. Em discussão, em votação, aprovado. Eu pedi ao deputado Anderson Moraes, deputado que não coloca só por uma questão de partido, eu pedi a ele que, ao pegar o projeto do deputado Luiz Paulo, fizesse uma emenda, obviamente, trazendo no mérito aquilo que ele quisesse, trabalhar no projeto, e aí ele entendeu, enfim, que não dava para tratar do mesmo tema e não tinha como fugir da anexação. Então, aprovada a anexação PL 3258. 4. Projeto de lei 3331/2020, autoria do deputado Alexandre Pinoploc, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 5. O item 2, discussão e votação sobre constitucionalidade, legalidade, juridicidade, relator deputado Alexandre Pinoploc. Projeto de lei 604/2019, autoria do deputado subtenente Bernardo, parecer é pela legalidade. Senhor presidente, uma dúvida também, presidente. Eu tenho um voto separado, hein? Voto em separado, deputado Luiz Paulo. Queria defender. O deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o nosso deputado subtenente Bernardo, cheio de boa e reta intenção, quer proibir a cobrança de taxas de adesão, mensalidades ou similares
pela utilização dos dispositivos eletrônicos TAGs para pagamento de tarifa de pedágio na rodovia do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que esta é uma relação comercial que não cabe à interferência do Poder Legislativo. Porque se você vai botar um dispositivo TAG no vidro de um veículo para passar no posto de pedágio, isso teve um custo. Se você quiser que a empresa não repasse o custo para o usuário, ele necessariamente repassará esse custo para a própria tarifa. Então, eu acho que hoje aqui, especificamente, uma evasão de competência, porque as empresas que administram TAGs, que, na verdade, são empresas ligadas, né, e reguladas pelo Banco Central, compete a essa instituição, a União, através do Banco Central, legislar sobre a matéria, e não o nosso querido deputado subtenente Bernardo, nem a Assembleia Legislativa. Assim posto, meu voto é pela ilegalidade da matéria. Mais alguém quer discutir? A minha discussão era essa, então, para mim, eu já estou contemplado. Então, nós temos 2 votos, pela legalidade, deputado Alexandre Pinocló, e pela ilegalidade, deputado Luiz Paulo. Como vota o deputado Alexandre Pinocló? Você gosta de meter pau? O deputado mantém seu voto pela legalidade? Tenho, presidente. Okay. Deputado Luiz Paulo votou pela ilegalidade. Deputado Mink. Deputado Mink, como vota? Me chamou a mim ou a Luiz Paulo? O Luiz Paulo já votou. Eu acompanho o voto divergente do Luiz Paulo. Ok. Deputado Bacelar. Senhor presidente, nesse caso também estou acompanhando a divergência, estou concordando com a colocação do deputado Luiz Paulo. Deputada Mônica. Eu vou acompanhar a divergência. Deputado Luiz Paulo, voto divergente. Eu vou acompanhar também o deputado Luiz Paulo. Voto divergente. 6-1. Para todo vencido, o deputado Luiz Paulo. Vocês me ouviram? Ou eu estava sem som? Não, estava sem som. Então eu vou ter... Desculpa. O 6 da pauta, perdão. Projeto de Lei 734, 2019, deputado Márcio Canela. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente, o projeto é ótimo, mas eu tenho certeza... Eu pergunto aqui para o Luiz Paulo, que é antigo da CCJ, o Luiz Paulo tem a impressão que a gente já votou uns 3 ou 4 projetos de prevenção de câncer de pele, ou eu estou exagerando? Na verdade, ele quer criar uma semana, né? Eu não tenho certeza. A assessoria verificou se não tinha nada parecido. Na minha cabeça, a gente já votou dia, semana, mês, com várias cores diferentes, mas tudo bem. Não. É possível. Se ninguém descobriu nada concreto, vamos em frente. Ele está, veja só, ele está alterando a Lei 7852, né? A Lei 7852, que ela trata do calendário. Essa é de todas as leis. Isso é comemorativo. O maior problema disso não é esse. O problema é o seguinte: tem uma lei do deputado Valder Carneiro, que é 8.700, 14 de dezembro de 2019, que alterou a 5645 de consolidação, que propõe o agosto laranja.
está propondo janeiro laranja. O Rio de Janeiro vai ter um calendário, um ano LGBT, porque é tudo colorido, né? Cada ano, cada mês é de uma cor, né? Literalmente. Então, assim, o laranja, janeiro laranja, agosto laranja. Podemos fazer, não há inconstitucionalidade nisso. Propõe aí a constitucionalidade, numéricos, quem quiser, adequa. Ok? Em discussão, em votação, aprovado. 7. Projeto de Lei 954/2019, autoria do deputado Capitão Nelson. O que aconteceu aqui? Autoria do deputado Capitão Nelson, prefeito eleito da cidade de São Gonçalo. Deus o abençoe, lhe dê muita sabedoria. Uma cidade, né, que precisa de muita força para governar. Nosso colega Capitão Nelson. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Oito da pauta, o parecer, então, do 954/2019 pela constitucionalidade, em discussão e em votação, aprovado. 8, projeto de lei 1107/2019, autoria do deputado Márcio Canella, parecer pela constitucionalidade. Mas eu tenho parecer divergente pela prejudicabilidade pela lei 8680, de 23 de dezembro de 2019, de autoria do próprio deputado. Não vota pela prejudicabilidade. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Igualzinho. Em discussão e votação, aprovado. Deputado Alexandre Quinoploc, parecer de Vossa Excelência. Vossa Excelência muda o voto para prejudicabilidade? Não tem que colocar a votação. Vou acompanhar o voto divergente. Então, o voto original pela prejudicabilidade por conta da Lei 8680, de 23 de dezembro de 2019. Em discussão e votação, aprovado. O 9 da pauta, pelo deputado Carlos Mink, projeto de lei número 9. Projeto de lei 1378, de 2019, autoria do deputado Márcio Canella, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Boa tarde, colegas. Desculpe o atraso. Viu? Deputado Valdec, seja bem-vindo. Boa tarde, camarada Valdec. Eu estava numa reunião. Relator. Eu estava numa reunião justamente sobre o processo do impeachment, que tem uma outra sessão na sexta-feira. Obrigado aí. Desculpe o atraso. Bem-vindo, Valdec. 10 da pauta, projeto de lei 1565, 2019, autoria do deputado Bruno Dauaire, parecer pela juridicidade. Em discussão e votação, aprovado. 11, projeto de lei 3025, 2020, autoria da deputada Alana Passos. Em discussão, em votação, vou parecer pela juridicidade. Em discussão e votação, aprovado. 12. Projeto de lei 3178, 2020, autoria do deputado Daniel Librelon, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Jorge Felipe Neto, 13 da pauta, projeto de lei 2479, 2017, autoria do deputado Átila Nunes, que retorna conosco. O deputado com mais mandato na nossa casa, seja muito bem-vindo aqui, o nosso queridíssimo deputado Átila Nunes, que mesmo sem mandato, foi o que mais aprovou leis da casa, e na CCJ, com certeza, e agora fará jus a esse imenso trabalho legislativo, nosso querido Átila Nunes. Verde assim, o que dirá Maduro. Se já aprovou tanto na CCJ sem exercer o mandato, imagina agora. Deputado Marcelo, Vai ficar impossível. me permite,
saudá-lo, Átila Nunes, com uma palavra? Por favor. Atotô. Totô. Queridíssimo irmão. Eu quero fazer um registro. Eu fui colega do filho dele, falecido também, Alexandre, um grande vereador, um menino, era uma pessoa assim, realmente diferenciada, com um espírito elevado, e foi jovem para os braços do pai. Alexandre foi uma gratíssima surpresa. Eu fui colega dele, e o nosso vice-governador Cláudio Castro foi colega do Átila, também vereador, o outro filho. E temos aí o nosso Átila Nunes pai aí voltando. Filho de Bambina Ruth. Projeto de lei, então, aprovado, parecer pela constitucionalidade. 14, projeto de lei 4146, 2018, autoria do deputado Átila Nunes, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Na verdade, nós vamos apresentar duas emendas nos artigos 4 e 5, porque não existe mais a Secretaria de Direitos Humanos e Política para Mulheres e Idosos do Estado do Rio de Janeiro. A pasta é Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, é só mudar a nomenclatura. Então, parecer pela oportunidade com emendas. Você sabe, deputado Márcio? Pode. Deputado Márcio? Não, claro que pode, mas assim, esse tipo de situação, como muda toda hora, às vezes é até melhor você não mencionar o nome do órgão, né? Falar só o órgão responsável pelas políticas eu tenho feito assim. Toda hora muda, Márcio, entendeu? O Valdec tem razão, eu tenho feito assim também. O órgão responsável por quem muda o nome. Vou fazer uma emenda nesse sentido. A pasta que se responsabilize por isso. É algo assim, exatamente. O Márcio Pacheco, em homenagem ao Átila Nunes, eu só digo que eu incorporo a sua sugestão. Eu vou, como o Jorge Felipe não se encontra, eu estou abocando ao parecer e mudo o parecer para constitucionalidade com emendas. Em discussão e votação, aprovado. Relator, deputado Luiz Paulo, número 15. Projeto de lei 2989/2020, autoria do deputado Dr. Deodalto, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 16, projeto de lei 3114/2020, autoria do deputado Daniel Librelon, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Rosenberg Reis, 17 da pauta, projeto de lei 11.442/2011, autoria do deputado Átila Nunes, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 18, projeto de lei 2949/2017, autoria do deputado Átila Nunes, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 19, projeto de lei número 1895/2020, autoria do deputado Vando Família, parecer pela constitucionalidade. Eu tenho uma discussão, meu querido amigo deputado Vando, mas há um debate aqui que eu quero colocar em discussão, talvez eu retire de pauta, porque, por conta do projeto de lei 1834/2020, deputado Rodrigo Amorim, trata do mesmo tema. Eu vou retirar de pauta e faço uma avaliação melhor, ok? Retirar de pauta 19. 20. Projeto de lei 3324/2020, autoria do deputado Márcio Pacheco, parecer pela constitucionalidade. Deputado Márcio Pacheco, eu vou tomar um susto se nós não tivermos, ao longo de todos esses anos, declarado a nossa querida Bíblia Sagrada como patrimônio material do nosso Estado. Na verdade, nós fizemos aqui, não tinha ainda, não avançou, porque o deputado, quem tentou fazer isso à época, mas não avançou, foi o deputado Edno da Fonseca. Bom, está explicado. Mas não avançou. Tá bom, vai ver que ele tinha um artigo qualquer que obrigava a ter em todos os departamentos. Eu acho que é ótimo, é patrimônio material mesmo. É super importante. É inegável.
Aliás, um debate que já fizemos outras vezes aqui, eu mesmo fiz a defesa quando defendi em outros momentos, o projeto da deputada Mônica, da deputada Dani, que trabalharam a questão do patrimônio material, não do conceito religioso, mas daquilo que é cultural e é importante. Eu mesmo afirmei isso. A Bíblia, ela além de ser importante no quesito da formação religiosa, ela não é outra coisa, senão um grande patrimônio cultural que forma um conceito de estudo, de formação, de identidade que pode ser religiosa, mesmo para quem não é religioso, uma questão histórica, ponto. Eu não quero fazer o debate de quem acredita ou não nela. Também não podemos desmerecer quem olha apenas como um livro e diz, olha, aqui respeito, a história é boa, mas não me atende como algo que me amplia na fé, mas não pode dizer que não atenda no quesito cultural, no quesito histórico, no quesito do ensino, e por essa importância. E faço isso justamente para deixar claro a importância do respeito interreligioso, do respeito do patrimônio cultural e imaterial de todos aqueles que defendem a sua religião ou que não defendem a sua religião. Não defendem, porque essa é a grande importância da democracia, ampliar o debate e demonstrar que somos um nesse parlamento. Por isso, a discussão desse tema. Deputado Márcio Pacheco. Bem interessante, bem interessante. Deputado Valdec Mônica. Deputado Márcio Pacheco, eu também olho, principalmente o Novo Testamento, né, como o fundamento de todos os códigos de éticas e morais que existem no mundo. Né? Porque quando você pega um mandamento e diz lá, não matarás, isso é um princípio ético imutável, né? Porque a ética ela define princípios, né? E a moral ela define comportamentos que se transformam ao longo dos anos. Então, eu acho que também a Bíblia, principalmente, volta a dizer, o Novo Testamento, tem esse valor histórico do fundamento dos códigos de ética, né? Que também se desenvolveram ao longo da história da civilização ocidental. Então, sou o deputado Valdec. O deputado Márcio Pacheco, primeiro eu quero dizer o seguinte, que esse viés pelo qual Vossa Excelência abordou, por último, aí o debate, que é o viés do respeito à interreligiosidade, né? Isso é muito importante, porque, sabe, Márcio, deputados e deputadas, esses extremismos, e mais ainda no campo religioso, fazem mal a todo mundo, fazem mal à humanidade. Então, assim, eu não tenho dúvida que o convívio respeitoso, harmonioso das diferentes religiões, das suas diferentes matrizes, é um valor civilizatório. É um valor civilizatório. E, além disso, além das dimensões histórica e cultural ressaltadas em relação à Bíblia, eu quero ressaltar também a dimensão literária. A dimensão literária. Não é? E há estudos poderosos, há estudos qualificados que se debruçam sobre a Bíblia do ponto de vista da narrativa, do discurso, do estilo. Então, tem essa dimensão também que é muitíssimo, muitíssimo importante. E, aliás, para completar, na semana passada, eu e o deputado Luiz Paulo comentamos nas nossas intervenções no expediente final sobre essa terceira encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, né? Todos irmãos, enfim. Então, são documentos importantíssimos do ponto de vista do debate de valores, não apenas de valores religiosos, do ponto de vista deontológico até. Então, queria ressaltar a importância do projeto nessa dimensão apresentada por Vossa Excelência. Que se opõe a todo extremismo. Se há um livro que se opõe ao extremismo, é esse que estamos defendendo como cultura, como patrimônio cultural e material. Então, Luiz Paulo falou do Antigo Testamento, não há uma só palavra no Antigo Testamento que nos impeça de sermos um. Não há uma só que diga este não é, este não. Aliás, eu quero citar aqui, eu quero terminar, a deputada Mônica, pastora, mas diz o seguinte, quando interpelado
Quem estava certo ou errado, Jesus disse. Não é de Apolo nem de Paulo, é de Cristo. Ou seja, o equilíbrio sempre é... Não é? Ah, mas está certo ou está errado? Não é de Paulo nem de Apolo. Ô, Márcio, deixa eu fazer só um comentário. Eu faço questão de separar os dois momentos históricos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque eu considero que o maior legado que o Novo Testamento trouxe para a humanidade, e nós não seríamos possivelmente a civilização que somos sem ele, é o perdão. E o perdão não consta no Antigo Testamento, que ainda era um pouco a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, por isso que eu acho que o Novo Testamento ele é um legado também no sentido do comportamento ético da humanidade, né? Pela introdução do perdão. Imagine aqui no parlamento os níveis de brigas, agressões, etc., que ocorrem se um não perdoasse o outro. Não? É verdade, Paulo. Se todo mundo lesse um pouquinho mais a Bíblia, nosso mundo aqui seria melhor. Nos convido. Deputada Mônica Francisco. Não, acho que vai muito na linha, né, já tanto por Vossa Excelência quanto dos demais deputados, nos diversos aspectos que a Bíblia, né, esse compilado de livros, né, nos trazem como patrimônio da humanidade, né? Eu acho que tanto no sentido deontológico, né, o deputado Valdec disse aqui, quanto no ontológico, para nós que temos uma profissão de fé, na constituição do ser, né, do existir, das formas de ser e estar no mundo, mas a contribuição que, inclusive, para outras áreas da ciência, a própria coletânea bíblica produz, seja da nutrição, quando se debruçam sobre, principalmente no Antigo Testamento, né, nesse diálogo com a religião judaica, né, com a observação da Torá, enfim, nesse diálogo do Antigo Pacto, né, da alimentação, daquela relação mais agrária, né, com as personagens do Antigo Testamento, seja a exegese no processo de interpretação dos textos bíblicos, da própria administração, né? Quantos profissionais de administração vão se valer, né, das premissas bíblicas como um livro filosófico, orientador, né, para isso, a própria arqueologia, no sentido, se tem a arqueologia bíblica, mas a própria arqueologia, no sentido de investigação da história, de memória dos passos que a humanidade deu, né, das relações, inclusive na discussão racial, ou seja, no processo histórico, né, quando a gente discute o embranquecimento de determinados e determinadas personagens bíblicas, que a arqueologia, né, nos auxilia a perceber, seja a própria biologia. Então, o mundo e o universo, que esses escritos, né, a relação com o meio ambiente, a gente pode versar sobre diversos temas, inclusive a própria relação da atuação dos poderes em sociedade, seja o judiciário, seja o legislativo, quando nós olhamos para as orientações no Antigo Pacto com as orientações dos profetas, né? Falando da produção de leis que não oprimam, né, o povo, né, que acolham os necessitados e necessitadas. Então, não só uma regra de fé, de profissão e fé e prática religiosa, né, mas de olhar para um período da história, ter uma memória, né, de diversas etnias e povos que construíram aquela narrativa, de cotejo com eventos históricos importantes na história da humanidade, produção filosófica e um livro histórico. Então, acho que
são muitas dimensões, nós ficaríamos aqui uma CCJ inteira, mais outra, discorrendo sobre essas possibilidades, como dizia Billy Graham, um livro que é muito mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então, é muito interessante. Gosto desse tema. Não sei por que, mas acho que é um tema interessante. Eu gosto também. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos. Então, vamos aprovar para o deputado André levar a pauta. Acho que é um momento oportuno para um projeto simples que pode trazer, inclusive, uma unidade nessa discussão tão importante. O deputado Waldeck saiu, eu me lembro de uma grande palestra que eu ouvi certa vez, em que me falava um orador a respeito de quando São Jerônimo traduziu a Bíblia. A experiência da mudança de linguagem, em que ele, ao escrever na língua para deixar, quando ele traz a sua literalidade, o seu debate, a importância de não errar no conceito da palavra, porque num determinado momento em que uma tradução muda tudo, não é, Valdir? Muda tudo. É aquele acento que pode dizer aquilo que não quer dizer. Exato. Quem traduz, e quando ele fez isso, ele relata a experiência de o cuidado com o cuidado com o minimorum da palavra, para que a mensagem fosse bem dita. Desculpa, Márcio, uma dúvida, é o Savonarola que você está falando, do São Jerônimo Savonarola, não? Eu não lembro se... Eu sou católica, só para tirar dúvida. Enfim, São Jerônimo é um santo fundamental porque é quem faz a grande tradução da Bíblia. Né? Então, é o sincretismo de Xangô. Tá, porque eu achei que fosse o Savonarola, porque também... Exatamente, é o 30 de setembro. Obrigada, Márcio. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Obrigado. Então, aprovado. 21 da pauta, a discussão sobre constitucionalidade com emendas, legalidade com emendas, juridicidade com emendas, relator deputado Márcio Pacheco. 21, projeto de lei 16/18/2019, autoria do deputado Rosenberg Reis, parecer pela juridicidade com emendas. Com emendar. Em discussão, votação aprovada. 22, projeto de lei 2995/2020, autoria do deputado Alana Paz, parecer pela juridicidade com emendas. Em discussão, em votação aprovada. Relator deputado Rodrigo Bacelar, vice-presidente, número 23, projeto de lei 594/2019, autoria do deputado Waldeck Carneiro, parecer pela legalidade com emenda. Em discussão, em votação aprovada. Eu queria só elogiar, deputado Waldeck, como durante o processo de pandemia aumentou a violência contra a mulher. Importantíssimo o projeto de Vossa Excelência, traz o debate à casa. Acho que nós podemos pedir ao deputado André Sileno, nosso presidente, coloque a pauta para que essa discussão venha a plenário o mais rápido possível. É real. Por favor. Significativamente a violência grave contra as mulheres durante a pandemia. O feminicídio e a violência, o assédio, a machucadura aumentou demais e Vossa Excelência tem toda a razão em pautar esse tema. Deputado Márcio, e isso em escala mundial. Em escala mundial. É absurdo. Nós não estamos falando aqui só de problemas domésticos, separação ou divórcio, que já é grave, não estou discutindo isso. Nós estamos falando de violência mesmo. Pessoas sendo mortas, apanhando gravemente, hospitais lotados com pessoas machucadas. Então, isso é muito, muito, muito grave. E, presidente, se o senhor me permite, quero parabenizar também, acho muito importante pedir ao presidente que acelere a ida desse projeto para que ele seja votado, é fundamental mesmo, e dizer que o parlamento precisa, e os homens do parlamento precisam falar mais sobre isso. Então, só chamar a atenção aqui na CCJ, a gente sempre está falando, mas é importante que vocês falem mais ainda sobre esse tema, e tragam ele para o plenário e falem. É importante que os homens falem mais sobre isso. Acho importante essa provocação que Vossa Excelência fala, esse cuidado, essa atenção nesse tema por parte de um homem, né? Então, é importante que os homens falem cada vez mais
contra essa violência cada vez mais brutal. Assim, a brutalização dos corpos das mulheres tem um viés muito naturalizado na nossa sociedade, é muito natural ainda brutalizar ao extremo o corpo das mulheres. Então, quanto mais os deputados, mais homens falem sobre isso, a gente consegue ir desnaturalizando esse tema, tirando ele do limbo, tirando ele do ambiente privado, porque é responsabilidade de toda uma sociedade essa violência extrema. E com as projeções que Vossas Excelências sabem muito bem aqui, do que temos para o futuro, de crise humanitária, de dificuldade econômica no mundo, não é privilégio só nosso aqui no estado do Rio de Janeiro, essas violências tendem a se intensificar, a serem mais extremas. Então, quanto mais falarmos sobre isso, é importante, ainda mais saindo dos lábios de homens que têm uma expressão, que vocalizam para grande parte da sociedade. Então, é importante que isso seja feito de forma mais recorrente. Obrigada, muito presidente. bem. Deputado Waldeck, eu vou fazer aqui uma sugestão incomum sui generis, Vossa Excelência. Quando colocar o projeto em pauta, sugira coautoria para os deputados homens. Só os homens. Porque, emblematicamente, os homens que quiserem sejam seus coautores. Essa é apenas uma sugestão sui generis, para que seja emblemático, além de que as mulheres possam e devam ser autores, mas nesse caso específico, os homens se alinhem à proposta de Vossa Excelência. Apenas uma sugestão. Deputado Mink, quer falar? Não. Achei interessante a ideia. Tá bom. Então, fazer um projeto de lei sobre misoginia. Hã? Oi, Luiz. Muito bom. Fazer Muito um projeto de lei sobre misoginia. Muito bom. Que é uma doença grave dos homens. Então, em discussão e votação, parecer aprovado. Parabéns, Roberto. 24. Projeto de lei 793 de 2019, autoria do deputado Rosenberg Reis, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 25. Projeto de lei 2455 de 2020, autoria do deputado Carlos Mink, parecer pela constitucionalidade com emendas. Deputado Mink, eu vou pedir vistas. Eu preciso fazer uma avaliação do projeto. Semana que vem volta a pauta, ok? Tá bom. Deixa eu só... Márcio. Quer falar? Não, é rapidinho. Primeiro, agradecer aqui ao Rodrigo Bacelar, que ele fez várias emendas, algumas nós próprios tínhamos sugerido, não são poucas, e que corrigem muito o projeto. Então, obrigado aí, camarada Rodrigo Bacelar. Nada, eu que agradeço. Dizer para você que qualquer sugestão será bem-vinda. Depois, eu, mais tarde, pretendo até fazer uma audiência pública, viu, Márcio? Pretendo fazer uma audiência. Você quer... Não acha importante uma audiência sobre isso, Mink? Não, mas eu estava achando depois, quando já tiver emendas, antes de uma segunda votação, eu vou fazer uma audiência sobre isso. Várias dessas propostas vieram de técnicos de nível estadual, federal e municipal para ampliar e modernizar o sistema estadual de unidades de conservação. Eu vou fazer uma audiência, mas eu quero fazer... Espera aí, entrou aqui uma chamada. Eu quero fazer mais tarde, quando já tiver emendas, aí eu já faço audiência pública antes da votação final para discutir emendas, trazer novas emendas com técnicos, inclusive combinar com o Tiago Pampolha, que é o nosso atual secretário. Tá bom, perfeito. Eu traz na próxima semana. Eu trago na próxima semana. Eu vou fazer uma consulta e trazemos na próxima semana. Retirar de pauta. O próximo projeto é o item 26. Relator, deputado Alexandre Quinoplotti. Projeto de lei 263 de 2019, autoria do deputado Gil Viana, parecer pela constitucionalidade com emenda. Questão de ordem, presidente. Deputado Waldeck. Queria solicitar a Vossa Excelência vista desse projeto por uma semana. Autorizado de vista, deputado Waldeck, 26.
27. Projeto de Lei 2933/2020, autoria do deputado Dionísio Lins, o parecer pela constitucionalidade com emenda. Presidente. Deputado Alexandre Knoploch. Quero mudar o meu voto nesse projeto do deputado Dionísio Lins para inconstitucional. Ok. Então, o voto é pela inconstitucionalidade. Deputado Alexandre Knoploch. Em discussão. Deixa eu... O deputado mudou o voto. Eu ficaria com o teu parecer original. Então, deputado, eu vou retirar, eu vou pedir vista, deputado Alexandre. Ô, deputado, presidente, eu queria só ouvir o deputado Knoploch, por gentileza, em constitucionalidade, a motivação. É porque... Oi, estão ouvindo? Estou ouvindo. Knoploch. Então, Bacelar, esse projeto, ele visa interferir junto aos municípios na questão de critérios de consultas e registro de táxis. Como isso é atribuição do município, eu não achei por bem o Estado legislar em cima de uma competência municipal, que é a questão aí dos táxis, né? Perfeito. Obrigado, amigo. Deputado Alexandre, a sua emenda, na minha opinião, tinha melhorado o projeto. O tornou, fica o governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a promover parceria com os municípios. Márcio, tu sabe que o que a deputada Rosane falou 2 semanas atrás me levou a uma reflexão. A gente, de fato, muitas vezes, aí eu faço uma meia-culpa, muda, mesmo sendo inconstitucional, a gente faz uma emenda para ser autorizativo, para poder passar, só que talvez devemos ser um pouquinho mais criteriosos em algumas coisas, porque senão acaba passando e aí cria uma situação de mal-estar do próprio parlamentar, que lá na frente tem o seu projeto autorizativo, mas o governo não acaba não executando, né? Então, foi só um entendimento. Bom, eu vou retirar de pauta por uma semana, mas eu compreendo, Vossa Excelência. Essa é uma discussão no parlamento antiga, e eu, na minha opinião, desde o início tenho defendido aqui que o parlamento deveria adotar os mesmos moldes do que é o Congresso Nacional, mas é apenas uma opinião. Uma opinião. Lá não existem leis autorizativas. Isso não existe. No Congresso Nacional, o autor de uma lei, ou ela é uma indicação legislativa, uma indicação simples. Quando é competência do legislativo para legislar, ela não é autorizativa. Ela é aprovada impositivamente. Quando ela é para ser autorizativa, ela se adequa juridicamente ao seu processo legal, como deve ser. Mas só o último comentário. Eu concordo com o que você disse com veemência. Apenas acho que algumas questões de fato são autorizativas, como, por exemplo, tem um projeto de lei meu que visa botar armas não letais aos agentes civis do segurança presente. Hoje não existe uma lei que possibilite isso. Então, acaba sendo uma lei autorizando o Estado a dar o porte de armas não letais para esses agentes. Então, só queria complementar com isso. Ok. Obrigado, deputado Alexandre Knoploch. 28 da pauta, então, está retirado pedido de vistas da presidência. Número 28, relator Jorge Felipe Neto, projeto de lei 4256/2018, autoria do deputado Átila Nunes, comparecer pela constitucionalidade com emenda. Eu vou pedir vistas no projeto. 29, relator deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 3156/2020, autoria do deputado Luiz Martins, parecer pela legalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado, e estranhei porque o deputado Luiz Paulo não mudou beach soccer por futebol de areia. Ele mudou com certeza, não acredito. Vou falar com o Anselmo Góes. Não mudou desta vez, hein, deputado Luiz Paulo?
de bit, só está sem som, deputado Luiz Está Paulo. sem som, Luiz Paulo. Peço a Vossa Excelência que eu cochilei. Bit sócio era o cacete. Quando eu vi que tinha emenda do Luiz Paulo, eu tinha certeza que ele ia botar futebol. Vou emendar em plenário, senhor presidente. Emendar em plenário, eu sabia. Muito bom. Muito bom. Já aprova agora com o nosso voto, Luiz Paulo, futebol de areia. Então, legalidade com emenda, trocando beach soccer por futebol de areia. Olha, em discussão, em votação, aprovado. Com emendas. Legalidade com emendas. Talvez seja mais de uma emenda, né? Porque talvez tenha que emendar a emenda e o artigo 1º, provavelmente. Mas a gente conserta, porque a gente já está fazendo na emenda, a gente faz no artigo 1º. E aí, concluindo por substitutivo. Uma correção na emenda. Concluindo por substitutivo, voto original, deputado Luiz Paulo. Aprovado. Relator, deputado Rosenberg Reis. 30. Projeto de lei 2974/2017, autoria do deputado Carlos Mink, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Item 4 da pauta, emendas de plenário, relator deputado Alexandre Pinoplot, 31. Emendas de plenário ao projeto de lei 950/2019, de autoria do deputado Bebeto Carlos Caiado, parecer é favorável, com subemenda às emendas 1 e 3, favorável às emendas 2 e 4, contrário à emenda 5. Em discussão. Em votação, aprovado. 32, deputado Carlos Mink, relator. Emendas de plenário ao projeto de lei 1489/2016, de autoria do deputado Valder Carneiro e Flávio Serafim. O parecer é favorável à emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 33. Emenda de plenário ao projeto de lei 1867/2016, de autoria do deputado Marcos Miller. O parecer é favorável às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 34. Emenda de plenário ao projeto de lei 3661/2017, autoria da deputada Márcia Giovanni. O parecer é favorável às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 35. Relator deputado Rosenberg Reis. Emendas de plenário ao projeto de lei 2001/2016, de autoria do deputado Jorge Pisciani e outros. O parecer é favorável às emendas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Contrário à emenda 1. Em discussão. Em votação. Aprovado. 36. Agora com a autora, eu acho. 36. Emendas de plenário ao projeto de lei 2391/2017, autoria do deputado Átila Nunes. O parecer é contrário à emenda 1, prejudicada a emenda 2. Em discussão, em votação, aprovado. 37. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Cabe aqui uma pequena explicação. Quando eu brinco com o deputado Átila Nunes, que ele tem um arquétipo do Omulu, por isso eu saudei com a Totô, a atuação dele revela isso. Não tem ninguém aqui nesse parlamento que apresente mais projetos que mexa, né, com a tentativa de curar doenças do que o Átila Nunes. Esse é mais um. Ele tem um arsenal. Deputado, eu gostaria de... E esse arquétipo tem exatamente uma dessas características. Ele não é um arquétipo que conhece o mistério das folhas, que cura, etc., que é o sangue, mas é um arquétipo que está ligado muito à vida e à morte. Por isso os filhos de Omulu são tão respeitados, né? Então, é interessante, é que ele não sai desse tema, né? É um atrás do outro. Luiz Paulo, eu só queria lembrar
que de fato, mas poucos fazem projetos tão bons como o nosso colega aqui da CCJ, o deputado Rosenberg Reis. Aliás, eu não vi nenhum dele hoje na pauta. Bem, Eu acho que eu mais gosto de ler. Infelizmente, não tem hoje nenhum. É que ele está tudo na prateleira, ele vai tirando assim, ó. então, aprovado o parecer do 36. Mais 5 minutos apenas, vão terminar às 14h30. 37. Emenda de plenário... Ok. Emenda de plenário ao projeto de lei 3294/2017. O parecer é favorável à emenda. Em discussão? Deputada Mônica, quer discutir? Presidente, assim, a gente percebeu com preocupação alguns pontos desse projeto. Eu queria até trazer essa discussão aqui. Primeiro, por alguns equívocos que já aconteceram em relação a essa questão do reconhecimento facial. Bom, é de notório saber que a gente vai sempre no caminho de precisar que todas as pessoas são inocentes, obviamente, né? Que um sistema de segurança está ali para observar o espaço, né? Não partir do princípio de que aquelas pessoas são suspeitas. Interligar esse sistema com o sistema da segurança pública de reconhecimento facial, né, que ainda oferece algumas questões muito delicadas de imprecisão. A gente teve um caso, e eu acho importante trazer esse caso aqui, do músico pertencente à Orquestra Sinfônica de Cordas da Grota, que foi reconhecido, inclusive, como tendo cometido crime por reconhecimento facial. E depois viu-se o problema com o sistema. Né? A assessoria está até mandando o nome aqui, é o Luiz Carlos da Costa Justino, para que vossas excelências depois, se quiserem se debruçar sobre esse caso específico, mas tem muitos outros que a gente poderia... Eu conheço pessoalmente, Mônica, pessoalmente. Obrigada, Valdec. Então, músico talentoso. Pois é, e obviamente há uma coincidência em muitos desses reconhecimentos equivocados, onde as vítimas, né, desse equívoco tecnológico são sempre pretas e pardas, em sua grande maioria. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ter esse detalhamento, esse armazenamento de informações interligado com o sistema de segurança pública, né, sabendo das delicadezas e dos equívocos que já ocorreram, né, e a gente não está falando de um equívoco que vai multar uma pessoa, por exemplo. A gente está falando do equívoco que vai privar de liberdade, pode produzir outro tipo de ações ainda piores decorrentes desse processo, né? Você tem uma necessidade depois de um processo de limpeza moral, porque esses assuntos são larga e amplamente veiculados, né? Então, eu vejo com muita preocupação essa interligação dos sistemas de segurança bancário com os órgãos de segurança pública por conta desses equívocos. Essa preocupação eu apresento aqui. Eu quero discutir também, da CCJ, depois do que não ao autor e aos colegas. Obrigada, presidente. Obrigada aos demais. Obrigado, deputada Mônica. Deputado Alexandre Knoploch, depois mim, que encerramos a pauta. Presidente, é óbvio que qualquer sistema no mundo, ele vai ter alguma falha. Aliás, isso infelizmente, os profissionais das tecnologias ainda não conseguiram sanar. Um sistema que seja 100% seguro. É óbvio que tem aqueles de missão crítica que não podem falhar, e aí tem redundâncias, como é o caso das aeronaves. O sistema de reconhecimento facial, ele já mostrou eficiência em quase todos os lugares que ele foi aplicado no mundo. Isso, se a gente for botar aí dentro de um conceito estatístico, aconteceram casos que nem o da deputada Mônica citou, mas o número de êxito foi muito maior. A gente vive num regime garantista, onde
as pessoas têm direito à defesa, têm direito a expressarem ali o seu entendimento, caso ocorra qualquer equívoco. Agora, vale lembrar que esses sistemas de reconhecimento já são utilizados em muitos lugares no Brasil, nos aeroportos principalmente. Eles conseguem, hoje, através do banco de dados da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tem convênios com a Secretaria de Segurança Pública, checar se aquela pessoa que está ali detém algum mandado de prisão e se a imagem dela, de fato, está nesse banco. E, olha, o sistema hoje é tão evoluído que é como um iPhone. Você pega o iPhone hoje, quantos erros tem no iPhone quando você tenta desbloquear a sua tela? Ele reconhece com extrema eficiência. Então, já evoluiu muito o sistema e eu acho que a gente precisa evoluir nesses sentidos tecnológicos. A gente tem em pauta agora projetos, até o deputado Luiz Paulo, na questão do 5G. Tem um projeto meu entrando em pauta também que facilita a instalação de antenas do 5G. Então, a internet das coisas agora está vindo aí e a gente precisa avançar também nessa questão da segurança pública usando tecnologia. Eu tenho certeza que quanto mais tecnologia a gente utilizar, menos confronto nós teremos. É isso, presidente. Obrigado. Deputado Mink. Presidente ecoespiritual, deputado Quinoploc e deputada Mônica. Veja, esse meu projeto de lei, Luiz Paulo, Valdec e Bacelar também, modifica uma lei antiga da nossa querida e saudosa Eloneida Studart. A lei de Eloneida obrigava os bancos a terem esse sistema. Foi uma demanda do Sindicato dos Bancários. Numa época que tinha muito assalto, os bancários estavam ficando com problemas psicológicos, tinha assalto demais. E eu cheguei a fazer o cúmplice dessa lei, junto com a Eloneida, e delegados especializados, na época tinha uma delegacia, não sei se tem ainda, especializada na questão bancária. Então, ia eu, a Eloneida, Polícia Federal, Delegacia Civil, para ver se os bancos tinham ou não tinham. E isso foi um pedido do Sindicato dos Bancários. Bom, essa é a lei da Eloneida. O meu projeto de lei, deputada Mônica, amplia isso para outros estabelecimentos. Então, a princípio, não muda a essência da lei da Eloneida pedida pelo sindicato. Daqui fizemos cúmplices, da qual amplia. A emenda do deputado Quinoploc introduz a questão do reconhecimento facial, e Vossa Excelência levantou essa questão. Bem, o reconhecimento facial, como deu origem a esse caso terrível desse nosso músico de Niterói, que o Valdec conhece, e outros casos, mostra uma foto, né? A pessoa assustada, o cara é negro, é jovem, tem o cabelo rapado, é esse, e o menino fica não sei quantos meses preso. Então, usar o reconhecimento facial exclusivamente para prender alguém é um dos absurdos que a gente tem que remover. Isso acaba sendo injustiça em cima de injustiça. A emenda do Quinoploc, entendo que queira, se houver um banco disso, acoplar de alguma maneira. Eu confesso que eu tenho dúvidas a respeito, porque o meu projeto original era bem mais modesto. Pegar a lei da Eloneida e ampliar para outros estabelecimentos. Ponto. Era uma lei simples. Eu conheço bem, era até uma homenagem à Eloneida e um pedido deles. Eu tenho dúvidas em relação a essa emenda, Quinoploc, embora eu entenda que você está querendo ampliar, aperfeiçoar, combater a impunidade e a criminalidade. Eu pergunto, Quinoploc, se não seria interessante você fazer um projeto de lei próprio com essa questão. Porque o meu é simples, pega uma lei que já existe e amplia para outros estabelecimentos, não tem discussão. O do Quinoploc quer mudar um sistema, não só a filmagem, como acoplar um outro, que eu não sei se existe, se está disponível. Eu pergunto, Quinoploc, se não seria mais interessante você fazer um projeto de lei com essa natureza, porque o meu é bem menos polêmico, o meu é só ampliar a lei da Eloneida para outros estabelecimentos.
Sim, Agora, se me permite, presidente, só uma questão, deputado Alexandre, eu concordo plenamente com a colocação de Vossa Excelência. Eu acho que a gente precisa mesmo de tecnologia para avançar na diminuição da ostensividade do confronto. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, entendendo o sistema que a gente tem hoje, a sociedade na qual a gente vive. É maravilhoso a gente poder avançar tecnologicamente nesse processo. Não é nem em relação a isso que eu me refiro, não. Me refiro ao sistema, não ao sistema tecnológico, mas ao sistema social que a gente vive, que, para além da margem de eficiência da máquina, da tecnologia, tem elementos muito importantes que a gente não pode prescindir quando a gente faz esse debate. Acho que o seu debate é muito importante, eu faço coro com ele, acho que sim, a gente precisa avançar na tecnologia, em diversas áreas, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas, sobretudo, na segurança pública, acho fundamental, acho que vale um projeto de Vossa Excelência, mas acho que a gente também tem que fazer esse debate, que no meu caso não é em relação à tecnologia, mas é o sistema social que a gente tem, no qual a gente está inserido, e que, para o menor nível de falha de um sistema, a gente tem um sistema social que incorre para essas iniquidades. Então, de que maneira a gente também, na produção legislativa, não pode deixar de levar em conta essa questão sociológica, assim, para a produção legislativa. Então, pensar de que maneira a gente auxilia na implementação, na produção, né, para a implementação de leis que, de fato, incidam nessa realidade, que deem resultado, mas que também deem conta desse processo. Obviamente que marco civilizatório a gente não muda com lei, né, a gente muda com consciência, mas é mais do que só um simples preciosismo nesse sentido, é preocupação mesmo, porque as consequências são muito concretas, são muito duras, e a gente precisa encarar essa discussão. E é muito bom a gente poder fazê-la aqui, né? Mas eu faço coro com a fala de Vossa Excelência, que é um profissional da área, e eu tenho pleno acordo. Acho que a questão a qual eu mais me refiro aqui são nesses equívocos que não são poucos, né? Bom. Se fosse um ou outro, enfim. Desculpa, presidente, se eu me alonguei, mas... Não tenho como retirar a emenda, não, né? Porque está no parecer do Rosenberg. Eu não quero prejudicar o projeto do MINC, não. Se for a questão de eu retirar, eu retiro. Só que eu acho que não cabe mais retirar, né? Não cabe retirar. O projeto tem que ir à pauta, porque o debate é sobre emenda. Não, a questão que a gente está discutindo é só se aprova ou não a emenda do Knoploch. A gente tem que votar sim ou não a emenda dele. Eu sugeri para o Knoploch fazer um processo. Não sou contra a emenda do Knoploch, não. Como a Mônica levantou, eu achei que era mais simples aprovar o projeto sem a emenda. Mas se todo mundo tem acordo com a emenda, eu também não discordo. Eu acho A não que ser, votação, presidente Márcio. o parecer com a emenda. A gente aprova ou Presidente desaprova. Márcio. Márcio, a gente está acabando já a reunião. Presidente Márcio. Oi, Valdec, vamos encerrar. Diante dessa manifestação do Alexandre Knoploch, se houver consenso, basta ter um voto divergente contrário à emenda, que a emenda é derrotada na CCJ. Se houver acordo nesse sentido. Eu queria aproveitar para ressaltar, Márcio, em um minuto, me dirigindo ao Alexandre Knoploch. Knoploch está com a gente aqui, não está? Tá. Não apenas eu acho também, como a Mônica, que o Knoploch levantou aspectos importantes do debate, não é? Como eu acho, é isso que eu quero ressaltar, fazer esse registro aqui. Nesses 2 anos, Knoploch, assim, você aprimorou muito a sua capacidade de dialogar com os deputados e deputadas. É um registro que eu quero fazer. Uma coisa assim, muito positiva que eu quero te falar. Independentemente de diferenças que continuamos a ter, mas você evoluiu muito na sua capacidade de dialogar com os mandatos. Eu queria deixar isso registrado aqui. Obrigado. Vamos começar, então. Olha só, eu quero agradecer mesmo. Nós precisamos já receber a recomendação para encerrar por conta da abertura do plenário. O projeto é do MINC, o relatório, o parecer é do deputado Rosenberg, a emenda é do Knoploch.
o projeto é importante, acho que vale o debate. Eu não tenho alternativa outra senão eu retiro de pauta, se for o caso. Não, foi em votação. Mas favorável à emenda? Olha, no meu ponto de vista, que sou autor do projeto, eu acho que essa emenda não atrapalha. Se houvesse uma polêmica que foi levantada, eu pediria para o Quinoplot fazer um projeto à parte. Então, favorável à emenda. E aí eu não me oponho à emenda. Agora, é importante. Então, o debate é favorável à emenda. Em discussão, em votação. Meu voto é contrário à emenda. O voto da deputada Mônica é contrário à emenda. Então, tem que colocar em votação. Também. Porque é um voto divergente. 2 votos de Valdec, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Valdec vota. Então, o meu voto é a favor da emenda. Quinoplot já votou. O Quinoplot é a favor da emenda. Mink vota com a emenda? Eu acompanho a Mônica. Eu ajudo o Quinoplot a fazer um projeto dele só sobre esse aspecto. Deputado Luiz Paulo, como vota? Se colocou para construir um consenso. Já está estabelecido um dissenso. Eu vou retirar de pauta. Não vou prejudicar a emenda. Vamos avaliar de novo. Nós tentamos... Vamos amadurecer. Não prejudico o autor da emenda, que se abriu ao diálogo e ao consenso. E agora vão acabar derrotando quem se abriu ao diálogo, que foi o deputado Alexandre Knoblauch. Muito obrigado. Tá bom, mas volta na próxima semana, ô Márcio. Ok? Encerrada a pauta de hoje, agradeço a todos e a todas. Obrigado, que Deus nos abençoe. Mais tarde nos veremos na sessão. Está encerrada a reunião extraordinária. Um abraço a todos. Boa tarde.